O Grêmio tropeçou na Arena com o Ceará, 0-0, empate, estaciona na tabela de classificação e o discurso do vestiário surpreendeu. O que aconteceu nos bastidores aqui da Arena, eu te conto a partir de agora, então espera aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento da KTO para você brincar, se divertir com responsabilidade em primeiro lugar. É um site proibido para menores de 18 anos. Tem Campeonato Brasileiro nesse domingão, a rodada segue, o Juventude joga representando os gaúchos, mas juízo na hora do teu palpite, responsabilidade, repito, é site proibido para menor de idade, tá combinado? Bora falar sobre as últimas horas, porque aqui na Arena o Grêmio ficou no empate com o Ceará, 0-0 foi o placar, né? A 21ª rodada, o 0-0 deixa o Grêmio estacionado na 13ª posição do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. E o time apresentou os velhos problemas, né? Uma dificuldade criativa muito grande, uma queda de desempenho enorme no segundo tempo. Se você quiser uma opinião mais profunda do jogo, depois do diário volta um conteúdo de Grêmio e assiste a nossa reflexão sobre o empate dentro da casa gremista. Entretanto, a gente precisa mergulhar a partir de agora no que falou o Mano Menezes e aquilo que rolou no vestiário, porque a postura do vestiário me surpreendeu. Preciso dizer isso para vocês, eu fiquei surpreso com o comportamento. Afinal de contas, o Grêmio empatou com o Ceará e eu esperava um discurso mais enérgico, talvez um pouco mais indignado, e que ouvimos, ou o que eu ouvi do Mano Menezes, foi um discurso até de satisfação por uma possível evolução. O Mano ele destacou na sua entrevista que ele assistiu um jogo bem disputado, com posse de bola contra um adversário que complica jogos dentro do Campeonato Brasileiro contra adversários fortes. Ele admitiu que faltou qualidade na hora de concretizar, na hora de definir, mas entende ele, Mano Menezes, que a torcida também está indo por este lado, de que o Grêmio jogou bem, mas faltou apenas a definição. E o que justifica o pensamento do Mano Menezes, de acordo com as suas palavras, é que o torcedor vaiou o centroavante. Para quem não acompanhou, Bright White saiu de campo vaiado no momento da substituição. E o Mano entende que o público frustrado, os 25 mil torcedores que estiveram aqui na Arena, frustrados, acabaram colocando a responsabilidade pela falta de efetividade nas costas do centroavante. O que para ele, Mano Menezes, não é justo. Entende o Mano que o Bright White ele é um excelente jogador, um cara muito trabalhador e que não é responsável pela bola estar ou não estar entrando neste momento, tá? O Mano aproveitou a oportunidade da entrevista para fazer elogios. Ele elogiou principalmente o Cuéllar. Segundo ele, o Cuéllar trouxe estabilidade ao meio-campo. Uma avaliação que eu concordo, falei isso no vídeo crítico do jogo, tá? O Cuéllar foi muito bem. Só que o Mano fez um elogio ao Alex Santana, dizendo que o duelo contra o Ceará foi o melhor jogo do Alex Santana com a camisa gremista. Na entrevista coletiva, deu até tempo e teve até clima para dar uma cutucada no Inter, o Mano Menezes. Quando questionado sobre a dificuldade de encarar o Flamengo, o Mano ele disse que o Rio Grande do Sul sabe como é difícil encarar o Flamengo no Maracanã. Fecha aspas para o Mano Menezes. Claro que fazendo ali, né, uma alusão à eliminação do Inter para o Flamengo. Só que assim, eu não sou contra a corneta, muito antes pelo contrário, eu acho super saudável. Só que o Grêmio empatou com o Ceará e o Mano estava achando tudo muito normal, né? Fazendo elogios, elogiando até o Alex Santana, se permitindo cornetear o adversário. Não sei, não me pareceu um ambiente de indignação, que era o que eu esperava. O que eu esperava no empate contra o Ceará era o ambiente da derrota para o Sport. Quando o Grêmio perde para o Sport em casa, o ambiente interno era, cara, a gente não pode viver isso aqui, né? É inadmissível perder para o Sport em casa. Eu sei, o Sport é o último colocado do Campeonato Brasileiro. O Ceará é um time de meio de tabela, mas o fato de desperdiçar pontos contra o Ceará, para mim, é um fato muito grave, ainda mais para um time que foge da parte de baixo da tabela de classificação. Mas o Mano Menezes preferiu colocar, né, uma dose um pouco mais temperada de elogios na sua entrevista e dizer que o Grêmio está em um processo evolutivo. Enfim. O Grêmio ganha preocupações porque Riquelme e Balbuena saíram de campo lesionados. A principal dificuldade
certamente contra o Flamengo será a montagem do sistema defensivo. E eu falo isso porque o Balbuena, ele saiu até amparado pelos médicos, vai precisar de uma avaliação um pouco mais forte. O Balbuena, que vinha sendo uma boa notícia para o sistema defensivo do Grêmio, um zagueiro viril, forte, que estava se afirmando. O que deve acontecer é a utilização do Wagner Leonardo com o Walter Kahneman contra o Flamengo. Repito, tanto o Riquelme quanto o Balbuena serão reavaliados e a gente vai ter uma informação mais precisa, muito possivelmente já na segunda-feira, sobre possíveis tempos de parada desses dois jogadores. Sobre zona mista, tá? Na zona mista nós escutamos basicamente o Thiago Volpe e o Bright White. E eu quero pegar o discurso do Bright White, já que ele foi citado pelo Mano na entrevista, o Mano saiu em defesa dele, né? Dizendo que ele não é o responsável pela fase do Grêmio. E o Bright White, pelo menos para o jogo contra o Ceará, se responsabilizou. Disse ele que a derrota, ou melhor, o empate com sabor de derrota, pode ser colocado na conta dele porque ele teve oportunidades de fazer e não fez. E que não vai fugir da sua responsabilidade. Quando questionado sobre a presença do Carlos Vinícius em Porto Alegre, a chance dele perder o espaço no time titular, ele tratou com naturalidade, disse que não está pensando nisso, que vai voltar a fazer gols com a camisa do Grêmio, muitos gols, e que é um processo que precisa vencer, precisa ser superado e que ele está concentrado basicamente para superar essa fase, tá? Ele assume a culpa pelo empate, mas tenta colocar uma projeção um pouco mais otimista a respeito das próximas semanas com a camisa tricolor. O centroavante está no direito dele, afinal de contas. Mano Menezes, tá? Que deu a entrevista coletiva, segue no cargo. O Mano não está balançando, é importante que a gente fale sobre isso, porque tem muita gente nos comentários aqui do A Dupla pedindo a saída do Mano Menezes, dizendo que o trabalho precisa ser encerrado. Cara, o Mano não vai sair, tá? Mas a gente traz aqui um número sobre o Mano Menezes. Já são 4 meses de trabalho, 25 jogos, apenas 7 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. O Mano mais perdeu do que ganhou. Esse é um número bastante significativo para mim, tá? São 24 gols marcados, 24 sofridos. Saldo zero, 41,3% de aproveitamento. Números que, convenhamos, reforçam a pressão que existe em cima do Mano Menezes e a crítica que você possivelmente faz aí do outro lado da tela. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, quero falar sobre mercado de transferências, tá? 2 informações sobre mercado. A primeira delas, Wagner Leonardo está na mira do futebol árabe. 2 clubes demonstraram interesse, o Al Arabi e o Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo. O Grêmio não pretende liberar o Wagner Leonardo e esse movimento acontece numa altura onde o Wagner Leonardo perde a titularidade e o Walter Kahneman assume. Acho até natural e acho que os empresários trabalham nesse sentido, tá? Mas de qualquer maneira, lembrando que o Grêmio investiu quase 26 milhões de reais na compra desse jogador há 6 meses, quando contratou junto ao Vitória. Essa informação ela foi divulgada pelo portal Globo Esporte aqui do Rio Grande do Sul. Sobre o grande e principal reforço do Grêmio, possivelmente nesta janela de meio de temporada, Arthur Melo. O negócio está dado como concluído. O Grêmio espera o Arthur na segunda-feira. Evidente que precisa ainda de uma oficialização e se aguarda com ansiedade esta oficialização, mas os sinais verbais já foram praticamente colocados como oficiais. E o Grêmio aguarda o Arthur segunda-feira em Porto Alegre. Ele deve desembarcar por volta das 11 horas da manhã, fazer exame médico, assinar contrato e aí sim ser jogador do Grêmio por empréstimo. Lembrando, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.